Não tenho dúvida que professores racialmente letrados, que têm o letramento racial, conseguem perceber as possibilidades do trabalho com a educação para as relações étnico-raciais e a educação antirracista na sua sala de aula. É preciso que haja a disposição. E o que é o letramento racial? É o estudo, debruçar-se sobre o estudo da história e da cultura dos afro-brasileiros e trabalhar numa perspectiva de construir na sua estratégia pedagógica, na sua metodologia, naquilo que é o seu plano de curso, seja de unidade ou plano anual, já previamente se posicionar, já selecionar conteúdos que vão abraçar essa perspectiva de valorização da cultura afro-brasileira e da cultura dos povos indígenas. Isso com certeza vai fazer com que os debates em sala de aula sejam debates bastante interessantes e debates que tragam e que tenham uma aplicação prática na rotina pedagógica e na rotina da sala de aula. Essa é uma possibilidade, assim eu trabalho preventivamente. A outra possibilidade é o trabalho pontual, é quando o professor ele para a sua aula para ter que tratar de um tema transversal contemporâneo. E aí a gente entende, a BNCC coloca como temas transversais e a legislação coloca como os temas transversais contemporâneos todo tema que extrapola aquela dinâmica da aula, aquele conteúdo do dia. Então o professor pode trabalhar a questão étnico-racial, a educação antirracista, sendo cirúrgico e interrompendo uma aula que estava fluindo muito bem, porque surgiu uma situação de discriminação, sobretudo na educação básica, nas séries nos anos iniciais. Isso é muito comum de acontecer. O professor está dando uma aula ali, está bem inspirado e surge uma questão ligada ao racismo recreativo. É um estudante que está depreciando o outro, é um estudante que está tratando o outro de forma desumanizada, e a gente tem que parar a aula para tratar daquele assunto que é um tema transversal contemporâneo e que precisa ser tratado mesmo. Essa é uma perspectiva. Então o professor está dando a sua aula, de repente surge a questão ali, ele para a aula e vai atuar como uma espécie de mediador de conflitos, e até ele mediar aquele conflito, trabalhar aquilo dali, para depois entrar na discussão étnico-racial de forma cirúrgica, tentando resolver a situação. Isso já tomou muito tempo, isso já tomou corpo, isso já gerou uma série de desgastes. O professor pode trabalhar a educação étnico-racial nessa perspectiva de ser cirúrgico. Isso é importante que seja feito, mas eu penso numa dimensão mais ampla, onde o professor, previamente, ele já trabalha durante todo o seu ano letivo, as questões étnico-raciais, a educação para as relações étnico-raciais, a valorização da cultura afro-brasileira e indígena em sua sala de aula, a questão do respeito, da empatia, da tolerância, da gentileza para com a diversidade cultural, a questão do entendimento de como a população negra e de como os ancestrais os ancestrais negros atuaram na construção desse país, de toda a riqueza desse país e ficaram, de certa forma, fora dela. E aí o professor ele já vai trabalhando essas questões na sua sala de aula de forma sistemática. Eu tenho certeza que a gente consegue lidar melhor com a questão, porque o próprio estudante, quando a situação se manifestar, ou quando alguém algum estudante tentar desumanizar o outro, ou ir com atitude racista, a turma inteira já está trabalhada na questão étnico-racial. Então todos vão poder se posicionar, não faz isso não, o professor acabou de dar essa aula, o professor vem trabalhando tanto sobre essa questão em sala de aula, por que você está fazendo isso? E a gente acaba tendo uma facilidade maior de trabalhar a questão, porque a sala já vem lidando com esses conteúdos de forma sistemática, e não de uma maneira pontual, quando surge uma questão muito séria em que o professor precisa agir, precisa fazer uma intervenção. São situações muito sérias que surgem em sala de aula, principalmente no tocante ao racismo recreativo, que é o racismo travestido de brincadeira, como trata o Adilson Moreira no seu livro Racismo Recreativo, onde ele apresenta ali o racismo camuflado de brincadeira. Isso aparece muito em sala de aula, sobretudo na educação básica. E se o professor ele não trabalha as questões étnico-raciais na sua rotina pedagógica, em cumprimento da Lei 10.639 e da 11.645, que obriga o ensino da história e da cultura dos povos afro-brasileiros e dos povos indígenas em todo o âmbito da educação básica e em todas as disciplinas, então o professor ele vai atuar meio que aquele que vai apagar um incêndio. Quando surge a questão, aí ele vai atuar. Não, eu estou falando de um exercício sistemático. E para isso há que se ter o letramento racial. Por isso a necessidade do letramento racial do professor, sobretudo,
primeiro do professor, para que ele possa levar esse letramento racial e essa educação antirracista, essa educação para as relações étnico-raciais para a sua sala de aula. E aí, com certeza, a gente vai ter menos conflitos. Espera-se que tenha-se menos conflitos. E quando eles surjam, e na medida em que eles surjam, a própria sala de aula ela já está conscientizada da necessidade do respeito, da necessidade da valorização do outro enquanto ser humano, do outro enquanto indivíduo, do outro enquanto pessoa. E aí não cabe mais racializar pessoas, não cabe mais as piadas preconceituosas. E aí o professor precisa estar atuante. Não é quando eu falo tratar o outro como um animal, como um macaco, como alguma coisa que ofende, que machuca o indivíduo. E sobretudo as crianças mais jovens, né, os que estão em formação e que não entendem essa dinâmica social, ele já nasceu nessa sociedade em que o preconceito está ali enraizado. Então, as crianças muito novas, elas sofrem muito. Percebemos em sala de aula crianças muito retraídas, crianças negras muito retraídas, com a sua autoestima muito baixa. Isso a gente percebe o tempo todo. Então, a valorização da cultura afro-brasileira e indígena, a valorização da beleza negra, a valorização da autoestima, a valorização desse indivíduo enquanto um ser belo, enquanto uma pessoa, isso vai fazer uma diferença muito grande na construção da sua identidade. E a gente precisa, enquanto professor, estar muito atento a isso. O letramento racial faz com que, na dinâmica do processo pedagógico, tenhamos decisões e escolhas que vão trazer essa temática para a sala de aula. Educação antirracista e letramento racial caminham juntos. Se o professor tem um letramento racial, se ele está munido dessas ferramentas pedagógicas que vão facilitar a sua percepção e a organização do seu material para um fazer pedagógico antirracista, o letramento racial vai acontecer na sua dinâmica de sala de aula.